a sua vida. Enquanto eu tava chorando lá no quarto, o Celso Portiolli tava entrando com a fita do programa no camarim do Silvio. Pra mostrar o programa. Quando ele colocou a fita, aí o Silvio Santos aqui olhando o programa. Gostei dessa menina. Essa menina tem muito talento, que é a Priscila. Eu quero ela pra apresentar o Bom Dia e Companhia. E aquele moleque que tá ali atrás também, o japonesinho. Só deu problema esse moleque, bagunceiro e tal, maloqueiro. Não, mas eu vi talento nesse menino. Eu quero ele pra apresentar o Bom Dia e Companhia então, também. O Silvio Santos que pegou a dedo vocês exato, dois. Que foda, exato. mano. E quando o telefone tocou lá em casa, aí... Fala, ó, o Silvio escolheu aí o Yudi pra apresentar o Bom Dia e Companhia e tudo mais. Aí, e era o Bom Dia e Companhia, Bom Dia e Companhia, cara? exato. Programa, né? Aí quando minha mãe veio me falar, eu falei, nossa, mano, agora vou catar, já tava nessa vibe, tá ligado? Vou catar as melhores minas, tá ligado? Pensei que ele fosse meter, caralho, vou catar Priscila. Vou catar as melhores minas, vou viajar. Tinha 11 anos isso? É. Mas, mano, ser moleque de quebrada, você fala o quê? A sua referência, e eu sempre fui criado perto dos meus primos mais velhos. Uhum. Nossa, eu vou estourar, agora já era, mano. Aqui ninguém segura o japonês e tal. Aí, isso tinha na minha cabeça, né? Vou comprar uma prótese de piroca. Não. E realmente tudo isso aconteceu, sabe? Tu ficou 8 anos lá? 10 anos. E realmente tudo isso aconteceu. Você saiu de lá com 21, então um jovem adulto. Isso. Só que eu não tinha noção que junto com a fama, junto com o dinheiro, junto com todas essas coisas, tinha muita responsabilidade também em cima disso, sabe? E um moleque de 11 anos, 12 anos, 13 anos, você ter a responsabilidade nas suas mãos, de você ter a segurança das contas, você ter a segurança de uma família, porque meu pai era feirante, minha mãe professora do estado. Eles largaram a vida deles pra viver a minha vida. Porque eu trabalhava era praticamente 24 horas por dia. Eu faria sabe? A mesma coisa. Eu precisava da companhia dos meus pais. Sim. Porque assim, o que o meu pai ganhava não fazia sentido o que eu ganhava. Então, tipo assim, eu sou mais ter meu pai próximo de mim do que ele trabalhando lá sem estar acompanhando o meu crescimento, né? Isso daí foi o mínimo que eu fiz. Mas isso foi você que pensou nisso ou foi a sua família que pensou nisso? Na verdade, foram meus pais, mas... porque eu acho vendo a minha necessidade. Sim, tá sim, muito, muito. Mas, assim, como eu morava na Baixada Santista, eu acordava todos os dias 4 horas da manhã, sabe? E eu subia a serra, e aí começava das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde era o programa, o Bom Dia e Companhia. Ao vivo, mano. E depois disso, a gente ia gravar merchan. Então, você pode colocar aí que eram 6 merchans por dia, a gente gravava. A gente ficava até umas 7 horas, 8 horas da noite. E de segunda a segunda nessa rotina. Caralho! Né? De segunda a segunda nessa rotina. Então, isso começou a pesar demais na minha cabeça, sabe? Você tem que viver a sua vida também. Exato, de jovem, né? Exato. E nesse meio tempo... eu fui sentindo esse peso, eu fui sentindo essa preocupação de estar sempre dando retorno para uma emissora, dando retorno para minha família, dando retorno para as pessoas que trabalhavam comigo. Tendo que colocar os outros na sua frente, de certa forma. Exato, exato. E aí, mano, eu arrumei uma mulher mais velha, sabe? E que já me acompanhava antes da fama. E aí, botei ela pra viver comigo. Né? Porque eu já não queria dividir as minhas preocupações com a minha família. Porque eu sabia, se eu dividisse com a minha mãe e com meu pai, eles iriam dar um basta naquilo e capaz até de me tirar daquele emprego. Só que como eu vim da humildade, eu sabia que a única oportunidade que eu tinha para reerguer e ter uma aposentadoria no futuro era aquela oportunidade. Entende? Isso até saiu da boca do Silvio. Toda semana a gente fazia reunião e ele falou assim: a oportunidade que eu tô te dando, nenhuma faculdade vai te dar. Entende? É verdade? É verdade. Nenhuma faculdade vai te dar. Quando eu pedi aumento pro Silvio, o Silvio virou e falou assim: você quer aumento? Calma. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Você tá falando que você tá trabalhando muito e tal, mas quando você tiver mais maduro, você vai receber o que você pensa que você tinha que receber agora. Tem que receber agora, sabe? Ou você quer voltar a trabalhar na feira com seus pais?